Oi, meninas, tudo bom com vocês? Comigo tudo indo. Não tá tudo ótimo hoje, mas tá tudo indo. Tá muito frio aqui, né? E aí, onde vocês estão? Tá muito frio também? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa primeira aula, aí, vamos dizer assim, de magia, tá? Então, primeira aula aí do nosso círculo, né? Que eu vou estar soltando no grupo daqui a pouquinho, mais tarde, tá? Gente, peço mil perdões para vocês de início, porque eu só consegui fazer agora, só consegui fazer esse horário, tá? Minha vida tá um pouco maluca, tá um pouco caótica esses dias. Depois que eu perdi o número do meu telefone, assim, nossa senhora, né, enfim, tô organizando aí as coisas aos poucos para poder criar esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Primeiramente, também quero agradecer vocês aqui por todo o apoio, né, por estarem acompanhando tudo. Vou falar para vocês que isso me deu um estímulo muito grande, tá? Agradeço de verdade, meninas, porque eu vou falar para vocês que eu acho um saco criar conteúdo para rede social, não gosto muito, né? Primeiro porque as pessoas são muito mal educadas, né, em rede social, assim, se preocupam com uns negócios, assim, com umas besteiras, né? Às vezes vem fazer uns comentários maldosos e eu vou falar para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, ter criado esse grupo para fazer realmente um conteúdo a pessoas que estão interessadas está sendo muito, muito importante, tá? Nesse momento. Gente, não reparem se eu der umas pegadas aqui, né, com o conteúdo aqui, com as coisas que eu vou passar para vocês, tá? Tá muito frio. Eu tô pensando seriamente em pegar o edredom para me agasalhar, para continuar aqui falando com vocês, que meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá, vamos prosseguir, tá bom? Então, na primeira aula de hoje, a gente vai aprender a coisa do início, do começo, tá? A gente vai aprender aí o que que é magia. O que que é magia? O que que vem a ser magia, tá? Então, a gente vai começar aqui falando do primeiro tópico, que é pensamento, emoção e informação, tá? Então, vocês já podem pegar do exemplo desse tópico aqui, tá, gente? Porque magia é isso, é pensamento, emoção e informação, basicamente, tá? Bom, lá nos gurus hindus, lá, né, nos caras lá que ensinam yoga há muitos anos, né, há muitos séculos, na verdade, né, milênios até, né? E até os gurus de magia aí, eles sempre dizem que magia é ação, né? Magia é manifestação de alguma coisa, e é a mesma sabedoria aí que a gente tem para outras vertentes aí, né? Para que são de evolução, a própria yoga, a própria filosofia da yoga, né? E a própria filosofia da Cabala também tem essa coisa da ação e da manifestação. E o que eu vou ensinar para vocês aqui é magia segundo a Cabala, o processo de mágico através da Cabala, que foi o que eu aprendi com mais facilidade e foi também a base do meu trabalho, né, gente? Porque a base do meu trabalho é Cabala, não tem jeito, né? Eu sou numeróloga, então, a base do meu trabalho aí vai ser cabala e vai ser assim que eu vou ensinar para vocês, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, tá bom, Tati, mas como assim, né? Como assim pensamento, emoção e informação? Muito simples. Gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer coisa na vida, a gente não começa sempre a partir do nosso pensamento, da nossa vontade, e a gente transforma aquilo em informação para poder fazer alguma coisa? Não é isso? Por exemplo, hoje, para eu poder fazer esse vídeo para vocês, para poder estar fazendo esse conteúdo para vocês, eu precisei pensar primeiro, né, no que eu ia fazer, precisei sentir a vontade, que eu vou falar para vocês que foi a parte mais difícil, gente, porque esses dias não tá fácil. Eu não sei se é o frio, eu não sei se eu tô com alguma coisa meio espiritual também, né, que eu tô até tomando minhas providências aqui. Mas eu tava muito, muito, muito desanimada. Sim, gente, não é porque eu sou bruxa, não é porque eu sou terapeuta e tô aqui ajudando vocês que eu também não sinto essas coisas, tá? Tá meio difícil o negócio esses dias, né? Então eu tava com a vontade bem fraca, né? Tava com a parte da emoção aí bem fraca. Mas aí, graças a Deus, as coisas viraram hoje, né? E tô aqui com vocês. E aí eu fiz um roteirinho, né? Eu transformei isso em informação para eu poder ter os tópicos aqui direitinho e poder passar para vocês em etapas.
Tá dando para vocês entenderem? Então, magia nada mais é do que você agir e você agir no cerne. Porque toda vez que a gente vai manifestar qualquer coisa, toda vez que a gente vai transformar alguma coisa em algo físico, como esse vídeo que eu estou, né, transmitindo aqui para vocês agora, antes eu preciso ir nessa parte. Eu preciso usar o meu pensamento, a minha emoção e a informação para poder manifestar aquilo, certo? Então, magia é a arte, gente, de modificar a realidade, de criar. Todo magista, ele é, em sua essência, alguém muito criativo, tá? Porque ele tem ali a arte de trabalhar no subjetivo, de trabalhar aqui em cima, nessas três sefirás, que eu já vou explicar para vocês o que que é sefirá também e o que que significa isso, tá? Mas basicamente, o magista, ele tem a arte de trabalhar no código-fonte, na programação principal, que são esses três pilares aqui: pensamento, emoção e informação, tá? Que respectivamente, não reparem, tá? Respectivamente são as três sefirás de Keter, que é coroa, cabeça, Hokma, sabedoria, vontade, coração, e Binah, que é a informação, que é a compreensão, tá? Para compreender, eu preciso transformar aquilo em quê? Informação, preciso transformar numa fala, numa escrita, né? Em algo que seja compreensível, tá? Por isso que tem esse nome. Então, tá dando para vocês entenderem? Toda vez que a gente vai manifestar alguma coisa, e é assim que funciona a Cabala ela tem 10 etapas, tem 10 bolinhas lá, 10 sefirás, tá? Cada bolinha da Cabala é um processo de manifestação, tá? E cada um desses processos de manifestação, de feitura ou de coagulação, como a gente costuma falar, coagula, né? É uma etapa de um projeto de algo sendo feito, ou seja, de magia acontecendo, de manifestando, tá bom? Quando a gente é magista, a gente trabalha principalmente aqui em cima, nesses três, porque é aqui que tudo começa, tá? E por que que é aqui que tudo começa? Vamos lá, vamos para o nosso segundo tópico agora, que eu vou explicar para vocês o princípio de vibração, tá? O que que é o princípio de vibração? Então, para explicar as três primeiras sefirás aqui da Cabala, que é onde tudo começa e onde a gente vai mexer muito quando a gente trabalha com magia, eu vou usar um exemplo muito bobo para vocês, que é um exemplo da caixa de fósforo, tá? Quem já fez mapa comigo vai lembrar dessa explicação, porque essa explicação aqui eu dou no início de todo o mapa, para a pessoa poder entender ela mesma, né? Porque essa programação que eu vou explicar aqui para vocês é a mesma para tudo. Eu tenho, vocês têm, a lâmpada que está aqui tem, o computador tem, tudo tem essa programação, tá? Então vamos lá. Era uma vez um universo quietinho ali, em tranquilinho ali, paradinho, sem fazer nada, certo? Ali só sossegado. E aí, nesse sossego que estava acontecendo lá, vários nadas acontecendo, a gente vai dar o nome disso de nada também, de Ain, tá? Ain na Cabala significa literalmente isso, nada, não tinha nada acontecendo. A gente só tinha lá uma profusão de vários elementos. A gente tinha um sopão lá de alguma coisa que poderia gerar algo, mas que estava o quê? Quietinho, em repouso. Igual essa caixinha, ela tá quietinha aqui, não tá acontecendo nada, tá? Tem vários nadas aqui acontecendo com ela, certo? Aí, beleza? Os cientistas hoje em dia, gente, eles chamam esse sopão aí de matéria escura, tá? Então tava lá um monte de matéria escura. Em algum momento, essas partículas de matéria escura, Jaim, começaram a fazer o quê? A tritar, bater uma na outra. A gente ainda não sabe por quê, tá, galera? Mas depois eu vou fazer vou fazer um bem bolado aí com a feitura de um bolo e da gente própria pensando que vai ficar mais claro para vocês. Mas basicamente a gente ainda está estudando, né? A ciência ainda está estudando. Por quê?
que as partículas começaram a dar cabeçada uma na outra. Então, vamos chamar isso aqui de Ensof, limite do nada. E aí, em algum momento, nossa, gente, tá tão frio que não tá. Bom, faça-se a luz, tá? Então, é que ele apagou, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu deixar ele um pouquinho mais de tempo aqui aceso, tá? Então, nas bordas dessa luzinha aqui, a gente tem a Insófia 1, a UR, que é o limite da luz, tá? Então, Insof, limite do nada, Insófia UR, limite da luz que vocês estão vendo aqui, luz manifesta número 1, Keter, tá? Então, matéria escura quietinha, matemática negativa, -1, -2, -3, porque a gente não sabe como funciona direito, tá? Matemática negativa. Zero, atrito, a Ensof Aur, tá? Então, zero. Por que que o zero? Porque o zero é uma bolinha, já repararam? O zero é uma bolinha de caos. É a melhor símbolo para representar o caos. Não tem tempo definido ainda, não tem espaço definido, tá tudo misturado e eles estão lá se batendo. Zero, bagunça, tá? Caos. E aí, manifestação da luz. Faça-se a luz, beleza? E aí, significa Keter, coroa. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Tati, mas por que que tem esse nome? Coroa, Keter. Por isso mesmo, porque o que acontece lá em cima é o que acontece a cada nanosegundo dentro do nosso pensamento, tá? Bom, como vocês viram aqui, é muito rápido, né, para a luz do fósforo apagar. Qualquer coisinha apaga. É a mesma coisa com a gente, né? É muito rápido para um pensamento da gente manifestar e aí, se não tem combustível, ele já vai o quê? Apaga. A gente já para de pensar nisso e pensa em outra coisa. É que nem os pensamentos intrusivos, né, gente? Você pensa em uma coisa, você vai, olha, isso aqui não pode alimentar, não pode ter vontade de fazer isso. Pronto, apagou. Então, a mesma coisa, tá bom? Não sou eu que estou falando, não é comparação doida, esotérica e esquizotérica. É ciência, tá? Se vocês forem pesquisar lá, todas os pensamentos da gente são microchoques, microexplosões eletromagnéticas. Isso mesmo, gente. A gente tem vários choquitos, vários raiozinhos, várias eletricidadezinhas o tempo todo acontecendo ali entre cada sinapse neural. Olha que coisa incrível, né? Então, nós somos um universo ambulante. Por isso que as religiões antigas já falavam, né? Ou melhor, quase toda religião fala isso, né? Vamos falar das antigas, né? Porque a gente tem umas loucuras hoje. Mas, enfim, falam disso, que nós somos a imagem e semelhança do Criador e da criação, e nós somos mesmo, literalmente, tá? Esse cabeção aqui que a gente tem cria muita coisa, assim como um cabeção enorme, gigante, algum dia criou esse universo, tá? Então, isso que eu estou explicando para vocês, vocês vão ler no Caibalion, tá? Caibalion tem, não falando com essas palavras aqui, com o jeito que eu explico, mas vai ter muitas similaridades lá, quem já teve a oportunidade de ler vai ver que tem essa equiparação lá, essa comparação, beleza? Então, falamos do número 1, falamos de Keter, falamos do ponto. Toda vez que a gente vai escrever ou vai desenhar alguma coisa, a gente não começa com ponto? Então, começamos com ponto, beleza? E aí, a gente vai agora para Rockman, tá? A gente vai para o número 2, né? E o que que é Rockman, gente? Rockman é o corpo do palitinho, tá? Lembra que se ele ficar quietinho, se o palitinho ficar quietinho, não acontece nada? Aí, né? Se ele tá aqui paradinho, é nada, é aí, tá? Mas se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma ideia e eu tenho combustível para alimentar essa ideia, o fogo alastra, o fogo cresce, é ou não é, né? Então, a premissa é a mesma. Se você não tem vontade, como é que você vai alimentar o seu pensamento? Ai, Tati, que legal! E de onde vem a vontade? A vontade vem de Ain. O alimento vem de Ain.
vem da matéria escura. O que alimenta o nosso universo até hoje, faz com que ele esteja em expansão, em plena expansão até hoje, é a matéria escura. E qual é a matéria escura do ser humano? O instinto, o sentimento, aquilo que vem e que é anterior ao nosso raciocínio. Porque quando a gente pensa, a gente adquire senso de eu, né? Já diria lá o Descartes: penso, logo existo. Então, estou existindo. Ó, sou eu, Tatiane, né? Senso de eu. Mas o que eu sinto é muito maior e além de mim mesmo. Tanto é que a gente vive nessa briga, né, gente? Porque o ego, o eu, é uma coisa recém-adquirida no ser humano, se a gente parar para pensar. Ah, e é uma coisa que a gente vive em briga com ele, com o nosso sentimento, com o nosso instinto, porque o instinto, ele é desenvolvido a partir das experiências, das memórias e necessidades da espécie, tá? Então, a gente tem uma grande contradição aí que a gente estuda e que a gente vai atrás e que, né, existe toda uma ciência aí também por trás disso, a psicologia que o diga, né? Na verdade, todo psicólogo é um mago de Ain, é uma pessoa que está ali atrás sempre de entender de onde vêm as verdadeiras vontades dela, os desejos dela, entender o lado instintivo dela para poder ter uma vida mais plena mais equilibrada com os pensamentos dela, com a razão, e com isso conseguir criar mais, conseguir ter uma vida mais plena, mais equilibrada no geral, tá? Gente, eu não sei se está dando para entender, né? Se o raciocínio está muito rápido, mas assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, joga no grupo, tá? Que a gente vai tirando, eu vou fazendo os próximos vídeos e vou tirando dúvida de vocês, não tem problema, tá? Mas está dando para vocês entenderem a premissa, o espírito da coisa? A vontade é o que alimenta, né? E agora vamos usar um exemplo bem bobo. Vamos pensar que a gente vai fazer um bolo, né? Então, primeiro vem a ideia de fazer o bolo. Mas você só vai fazer o bolo se você tiver com muita vontade de comer o bolo. Você realmente tiver com vontade. Ou alguém tiver com vontade de comer e aí você vai fazer para a pessoa. Por quê? Porque você tem um sentimento por aquela pessoa. Por que você quer comer o bolo? Porque você tem uma memória lá de que comer bolo é gostoso. Às vezes você nunca nem comeu aquele sabor de bolo, mas você associa com alguma outra coisa que você já viu, ou com uma cor que parece apetitosa, né? Por exemplo, quando eu fui comer o bolo Red Velvet, eu nunca tinha comido na minha vida, mas eu queria comer de qualquer jeito porque era vermelho. Eu, ai, o Red Velvet deve ter fruta vermelha. No fim, nem vai fruta vermelha no Red Velvet. Não que eu saiba, né? Acho que é só um corante mesmo. Mas é um dos meus bolos preferidos, eu adoro, né? Porque eu tava certa que realmente eu ia gostar do sabor do bolo. Tá dando para vocês entenderem? Então, se não tem vontade, a gente não faz, tá? Ai, meu Deus, me apaixonei por essa pessoa. Eu sei que na minha razão ela não é a pessoa certa para mim. Porque não dá para controlar o AIM direito da gente, né? O AIM tem muitos fatores. O AIM faz parte da época que a gente ainda não era consciente, que a gente ainda não tinha o ego separado, que a gente ainda vivia em sociedade, que a gente era meio que sociedade não, né? Que a gente vivia em clã, tipo, da espécie mesmo, né? Que a gente ainda não era totalmente separado. Vocês podem observar esse comportamento instintivo aí nos animais, principalmente nos animais que vivem em colônia mesmo, né? Os peixinhos aí que ficam em cardumes, os pássaros, né? Que estão ali sempre juntinhos fazendo, inclusive formas, né? Juntos, tal. Ou seja, Rockma é a ligação do nosso AIM. AIM, como a gente sabe, era tudo misturado, né? Matéria escura ali, todo mundo junto, sem ter formado nada. E Rockma é essa ligação que a gente faz entre o nosso AIM e o nosso Keter. E aí ela se torna uma outra coisa. Por isso que geometricamente, Keter é um ponto e Rockma é uma linha, porque ela está ligando o que vinha antes ao que vem depois, ao que vem agora. Certo? Então, ó, para criar qualquer coisa, hein? Pensamento, sentimento. Aliás, essa segunda parte aqui é a mais difícil, tá? Já vou falar para vocês, já vou entrar nesse detalhe, mas beleza. E aí, por fim, a gente vai para binar, né? Que é a informação. Então, como é que eu vou fazer esse bolo? Eu não sei nem por onde começar, né?
que é a informação? A informação, quando está aceso aqui o palitinho, é o que está chegando aí para vocês. Quando a explosão ocorreu lá em cima, a informação foi a expansão da luz imediatamente, né? Para vários lugares, carregada de vibrações, carregada de partículas, e que foi se espalhando e que foi se replicando. Porque, gente, olha só que interessante, a luz, né, assim como qualquer vibração, inclusive o que a gente está falando aqui, o que eu tô, a vibração do som está chegando aí para vocês agora, ela é uma cópia da cópia da cópia. Ela é uma replicação de si mesma, tá? Então é isso que significa binar, é isso que significa o 3, e a partir do momento em que eu começo a compreender, mandar a compreensão daquilo que, ou compreender aquilo que eu preciso fazer, eu começo a dar o quê a essa coisa, a esse sistema, a essa situação? Uma forma, tá? Então, binar, para que haja compreensão, é que começa a torcer tempo e espaço, tempo e forma. Primeira forma da natureza é o triângulo, tá? Quando a gente liga os dois pontos, a gente chega a um fechamento aqui de 3, triângulo, tá? Então, triângulo representa também espírito dentro do ocultismo, que representa a união aqui perfeita da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, né? Que é como a gente, algumas vertentes vêm aí. Enfim, vamos dizer que a síntese, tá? De quando você está criando alguma coisa, beleza? Então, a primeira forma que a gente vai dar é sempre a forma da informação. Para você fazer o bolo, você precisa receita, né? Para você fazer uma casa, você precisa da planta. Você precisa pelo menos ter aquilo na tua palavra, na tua boca, para você chegar no lugar e comprar as coisas e saber o que você está comprando, o que que você vai usar. Ó, eu preciso de fermento, ó, eu preciso de leite, ó, eu preciso de ovo. Mesmo que você não tenha criado as coisas do início lá, mas você vai precisar da informação para misturar os ingredientes lá e começar a manifestar alguma coisa, tá? Você precisa chegar nesse processo da informação. E é como a gente criou, como a gente não, né? Como o criador aí, a criação, a nossa deusa mãe, Shekinah, o Elohim, criou tudo que existe, né? Expandindo. Porque toda vez que essa luz ela replicou, que ela foi para algum lugar, ela foi carregada de partículas e essas partículas foram se espalhando por todos os lugares. Não como que eu posso dizer isso para vocês? Não achem que uma coisa, porque ela não está manifesta ainda, ela não existe, gente, porque até em sentido subatômico isso existe. A vibração nada mais é do que um aglomerado que gera a matéria depois. Nós somos um aglomerado vibracional. Já pesquisaram como que é um átomo destrinchado? Ele é pura energia, tá? Nós somos um aglomerado energético também, né? Falando aí em questão de física. Isso aqui não é esquizoterismo, tá, gente? Não é física quântica maluca, isso aqui é física mesmo, que eu tô explicando para vocês, tá bom? Então, princípio da magia.